Eu vou continuar o que eu falei ontem. Ontem eu falei desse grupo de religiosos judeus, especialmente fariseus, que é os que são mencionados no contexto anterior, que eram pessoas que estavam ali, religiosos judeus, de um modo geral, e chegaram fazendo oposição a Jesus. Jesus disse: Vou retirar-me, vós me procurareis, mas perecereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Aí eles disseram: O quê? Você é maluco? Está com a intenção de se suicidar? Só se você se suicidar que a gente não vai poder te encontrar. Olha como já tinha uma teologia do suicídio banalizadora, completamente produtora de afastamento e de banimento das pessoas em relação aos que eram piedosos. Eu sou piedoso, se você se suicidar, você vai para um lugar que eu não vou te encontrar. E aí prosseguiu Jesus, diz: vocês não vão nunca me entender, vocês são aqui de baixo, eu sou lá de cima. Por isso é que eu digo que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, e eu falei muito ontem sobre eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Jesus lhes respondeu: o que é que desde o princípio eu venho dizendo, repetindo e repetindo? Muitas coisas eu ainda tenho para dizer a respeito de vocês e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro. Quando chegar a hora, tudo vai acontecer. É verdadeiro de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Essas digo ao mundo. A ênfase de Jesus até aqui é no que eu disse, no que eu digo. Pode ler e marcar. Quantas vezes ele diz o que eu disse, o que eu digo, ele vem dizendo. É a minha palavra, e eu estou repetindo. Vocês estão perguntando e eu estou dizendo, e sendo recorrente. Tem alguma coisa a mais. O problema não é a palavra, ela está sendo dita em aramaico, numa língua que vocês entendem. Vocês não querem entender. Aí Jesus vem e diz que quando ele fosse levantado, o Filho do Homem fosse levantado, então eles saberiam que ele era. Vocês, então, nesse dia vão me reconhecer. E eles mesmos estavam sendo incluídos, como eu disse ontem, entre aqueles que iriam levantar o Filho do Homem. Portanto, não se está falando de ascensão de Jesus aos céus, mas quando levantardes é uma ação humana contra o Filho do Homem. E Jesus disse: nesse dia sabereis que eu não faço nada de mim mesmo, mas falo, outra vez falo, disse, palavra, falo, como o Pai me enviou. Ele se refere à cruz. E como esses que estavam aqui com ele iriam ser coparticipantes do ato da cumplicidade no levantamento da cruz. E aí ele diz: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, vai estar comigo sempre, porque eu faço o que lhe agrada. Independentemente de vocês, de corroborarem, apoiarem, não apoiarem, ainda que humanamente falando eu fique sozinho, eu não tenho nenhum problema em ficar sozinho. Porque o Pai que me viu está comigo. Está comigo por quê? Porque eu faço sempre tudo que lhe agrada. A palavra que ele diz que o Pai ensinou a ele a vive, ele a encarna, ele faz tudo que lhe agrada. Aí diz assim: ditas essas coisas, muitos creram nele. Lembram de ontem? Como eu falei?
Como esses caras do nada que estavam dizendo, tu vais te suicidar, isso, aquilo, outro. Aí quando Jesus diz, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis quem eu sou e que eu sou. Aí eles dizem, é melhor a gente não ficar nessa de levantar o Filho do Homem, de fazer essa levitação dos pregos no madeiro. É melhor a gente não se envolver com esse negócio. Aí quando Jesus diz isso, na mesma hora eles dizem, agora a gente crê em ti. Agora a gente crê em ti. Agora ficou claro. Ficou claro nada. O crer deles era uma conveniência circunstancial. Estava adequado se tornar crente, então, naquele momento, para não ficar mal na fita eterna. Para não ficar mal na fita eterna, valia a pena dizer, agora a gente crê, agora a gente entendeu. Tivemos, assim, uma iluminação, e Jesus sabia que não tinha acontecido nada, que aquilo ali era discurso, era batismo no Jordão para não perder a fotografia. Ele sabia que era só manifestação, que era cenografia, que era Projac, não passava de Projac, de ações pseudo agradadoras de Jesus. Era só isso que eles estavam fazendo, achando que podiam criar uma espécie de vaidade acolhedora no coração de Jesus. Agora eu convenci essa moçada. Mas Jesus não é assim. Não é assim. E ele diz, aqui no verso 30 diz, ditas essas coisas, muitos creram nele. Aí ele vai dizer que tipo de crença que tinha surgido. Disse, pois, por causa disso, porque eles diziam que tinham crido, esse pois evoca esse contexto imediato, Jesus aos judeus que haviam crido nele, acabado de dizer, agora a gente crê. Jesus disse, se vós permanecerdes na minha palavra, olha outra vez, falou, disse, permanecer na palavra, a ênfase toda essa é obedecer, é guardar, o crer é obedecer a palavra. Permanecerdes na minha palavra equivale a obedecerdes às minhas palavras, a andardes nas minhas palavras. Se vocês andarem no Evangelho, sois verdadeiramente meus discípulos. Não é dizer, eu acho esse versículo bonito, vamos fazer dele o nosso mote. Isso aí e nada é a mesma coisa, é até pior, é uma blasfêmia. Era melhor dizer qualquer outro slogan humano do que querer pegar isso aqui e transformar numa bandeira de inclusão no Evangelho, porque Jesus não aceita que seja assim, garotos. Não aceita. Então ele diz, em verdade eu vos digo que se vocês permanecerem, obedecerem, andarem, se tornarem discípulos da minha palavra, se vocês permanecerem em obediência, então vocês serão discípulos. Agora não, agora vocês só são umas pessoas animadinhas que disseram que creram em mim, não sabem nem porquê, por uma frase que chegou forte, poderosa em vocês, mas não há raiz, compreensão, discernimento, não há fé que atua pelo amor e não há a fé que se manifesta como obediência, como Paulo viria a dizer mais tarde aos Romanos, que esta fé se manifesta como obediência, ou seja, ele chama de obediência em fé. E Jesus disse que
aquele que guarda a palavra dele e a pratica, esse é que é filho de Deus, é irmão de Jesus, é mãe de Jesus, tem coisa profunda com Deus. Aquele que praticar a palavra, de modo que ele diz aqui que tem que praticar até para compreender, como eu expliquei ontem e repeti. Se o passo da obediência em fé não preceder qualquer coisa, se Jesus não for o Senhor, e porque Ele é o Senhor e veio em mim o impacto de que Ele é o Senhor, e porque Ele é o Senhor eu obedeço, enquanto eu não começo a praticar essa obediência em fé, eu não enxergo nada. Como ontem eu disse, é João 7,14. Tem que primeiro botar o pé no chão da obediência para ter a clara evidência do discernimento. Antes disso, não tem meios de acontecer. Sois verdadeiramente meus discípulos se permanecerdes na minha palavra. Então, esse e conhecereis equivale a um então. Então, se tomardes essa atitude da obediência e fé, conhecereis a minha palavra, até conhecereis a verdade, que deve ter ido ao banheiro. E aí? Braulinho, você tem que ficar de olho aí, mano. Tem que ficar de olho grudado, porque demorou um tempão aqui esperando esse teu toque de ativamento. Lá vou eu tentar recuperar o espírito no qual eu vinha caminhando. Para conhecer a verdade, e a verdade não é um conceito filosófico, ele disse, eu sou a verdade. Para conhecer o Cristo, conhecer a palavra dele é a verdade, ele disse, as minhas palavras são a verdade. Para poder experimentar essa libertação que ele promete, que é libertação mental, emocional, sentimental, de comportamentos, de vícios do ser. Você só conhece essa verdade que provoca a libertação se você permanecer em obediência ao Evangelho. É a prática da obediência ao Evangelho que produz a consciência da verdade, que gera a libertação de pensamentos equivocados, fixados, obcecados, adoecidos, viciados, culturalmente estratificados. Só se a gente permanece na obediência à palavra, andando em obediência em fé, é que a gente verdadeiramente se torna discípulo, alguém que assume a disciplina da consciência do Evangelho, do ensino de Jesus. Então, só então, não antes, só depois, a gente conhece a verdade. A verdade é Cristo. É Cristo em nós. É Cristo na nossa mente, é a mente de Cristo. A gente aprende os pensamentos de Jesus. Se a gente permanece em obediência, tum, tum. É como o remador de uma galé. Vup, 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 vup. E Jesus está remando na minha frente, eu remo
na remada dele. Ele está andando na minha frente, eu ando no ritmo e na pisada dele. Eu vou com ele. Ele é o meu paráclito. Ele é aquele que caminha dando sequência, ritmo, dando a batuta do meu ser, como é que eu caminho. Ele mostra a direção do vento e eu sigo. E qualquer outra alusão que você queira, ele é a bússola, eu vou atrás dele, ele é a proa, eu vou bem na ponta, enxergando os caminhos por onde ele me leva. Seguir Jesus é como crer num prático. Prático é como a gente chama aquele indivíduo que leva o barco no Amazonas, pelos rios, Rio Amazonas, cheio de realidades traiçoeiras. O rio é raso, ele é caudaloso, tem alguns lugares muito fundos, mas no geral ele é raso porque as barrancas dele caem e as correntes levam, e aqui e acolá surge uma ilha onde não havia ilha, com árvore e tudo. E surge da noite para o dia o barranco cheio de vegetação e até árvores, elevado pelo bater das ondas, pelo banzeiro. Banzeiro bate lá e leva pedaços que flutuam até que encontram um outro ponto raso e encostam e viram um lugar novo, que não havia de manhã e já há à noite. Por isso, para dirigir, levar, conduzir um barco no Rio Amazonas, no Rio Madeira, que é um outro rio traiçoeiríssimo, no Purus, em qualquer rio, no Tefé, mas especialmente no Amazonas e no Madeira, Rio Madeira, que tem pedaços traiçoeiríssimos de ilhas novas, onde o mesmo fenômeno acontece. E tem um detalhe: os meus amigos do passado, até já faleceram, que eram práticos nesses rios, me diziam que no Rio Madeira o grande problema era tora, era pedaço enorme de árvores, árvores duras, e quanto mais tempo na água, mais duras, ficava igual ferro. O casco do barco batia ali, quebrava todo, e o barco naufragava. Muita tragédia aconteceu no Rio Madeira e no Rio Amazonas, como a gente sabe. Então, seguir Jesus é andar com prático. Porque de manhã o caminho é um, de tarde é outro. Por quê? Porque a gente está viajando por dentro do Amazonas volátil, mutante, alterável da existência humana. A gente está viajando por dentro do Rio Madeira, onde os troncos traiçoeiros aparecem de repente. E a gente tem que ter o prático. O prático lê o rio, mesmo à noite. Bota a luz, um farol, e ele enxerga o banzeiro. Às vezes não tem nada, ele só sabe que tem um pau 1,5 metro abaixo, por causa do remanso suave em cima do rio. Quem não conhece segue reto e naufraga. Ou ele sabe que de longe, a 2 metros, já tem um leito de areia que vai encalhar o barco e vai ser difícil tirá-lo de lá. Então, seguir Jesus não é como quem segue um maquinista num trilho em linha reta, onde o maquinista pode até dormir se quiser. Não. É uma viagem onde você tem que estar de olho aberto, ou todos nós olhando para o prático.
que nos desvia das toras, dos barrancos, das ilhas que não existiam, dos naufrágios, tem que olhar para Ele. Então Jesus disse: se vocês olharem para mim, vocês são verdadeiramente meus discípulos, e só então vocês vão virar práticos. Porque o objetivo dele é fazer de nós práticos. Não práticos independentes, mas os práticos que andam seguindo o prático, o nosso guia, o apóstolo da nossa fé, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ao mesmo tempo, a gente conhece a verdade, a gente conhece a verdade para nós, a gente conhece o caminho, a gente conhece os pensamentos de Cristo que nos salvam da loucura, e em conhecendo os pensamentos de Cristo, a gente amplia a inteligência espiritual, a sabedoria, os processos ficam simples de decisão, de escolha de caminho, porque a gente começa a conhecer isso em nós. A palavra dele deixa de ser algo ensinado fora de nós e passa a ser a palavra plantada dentro de nós, e então conhecereis a verdade, cada vez mais, e a verdade vos libertará. No meio evangélico só se pensa em vício, ou em coisinhas assim, e a verdade vos libertará do cigarro, da bebida, do jogo, do não sei o quê, e se esquecem de que essas coisas só acontecem porque o cara tem escravidão, escravidões anteriores. Essas coisas são efeitos, são sintoma, não são o coronavírus. São só sintomas. A coisa que tem que ser combatida está muito mais profunda. E tem a ver com a angústia, o vazio, a insegurança, o medo. Tem a ver com inveja que produz competição, que produz ardilosidade, que acaba corrompendo a mente do indivíduo. Tem a ver com ódios, com raivas que distorcem o nosso caminho. Tem a ver com antipatias. Tem a ver com certas atitudes que a gente tem, de certos prazeres no fato de que a gente não gosta de algumas pessoas. E eu ensino aqui que amar é uma coisa, gostar é outra. Agora, ter prazer em não gostar já é algo que tem parentesco com o odiar. Isso eu não posso permitir no meu coração, sob hipótese alguma. Mas conhecereis a verdade, e a verdade é luz, como diz João. A verdade é sinônimo de justiça, é sinônimo de luz. Na epístola João, elas são sinônimos. Verdade, justiça e luz são a mesma coisa. A verdade ilumina, se ilumina, liberta do tropeço, do equívoco, do engano, da mentira. Liberta de todas essas coisas, vai libertando cada vez mais, vai ficando cada vez mais claro, vai ficando cada vez mais óbvio, vai ficando cada vez mais simples de entender. Em verdade, eu vos digo, outra vez a ênfase é vos digo, vos digo, vos digo. É a palavra, entendeu? É absorver. E o que é que ele diz? Todo que comete pecado é escravo do pecado, como eu expliquei ontem, e acabei de dar uma palhinha agora. O escravo não fica para sempre na casa, porque o escravo não é membro da família. Ele até viaja, ele presta serviços, ele está ali se obrigando, o escravo está ali por obrigação. Como a gente vê os crentes da obrigação. É porque não são filhos, são escravos. É o cara para quem o evangelho é um peso, é um trabalho, é um serviço.
É algo que ele faz por obrigação diante de Deus, mas não é espontâneo diante dele. Por isso, ele vai, ele vem, ele aguenta, ele não aguenta mais, ou ele é trocado, ele vai adiante, ele não tem nenhum status de permanência. O escravo não permanece, é o que Jesus está dizendo. O filho, sim. O filho, e tudo isso é uma linguagem que usa até as metáforas do cotidiano do primeiro século, onde Jesus vivia, mas são ilustrações, são metáforas espirituais. O filho, sim, fica na casa, a casa é dele, é do pai, ele está seguro, ele ouviu a palavra, ele entendeu, ele creu, ele está ali por absoluta espontaneidade e alegria de pertencimento. Assim é com todo aquele que crer no que eu estou dizendo. Se torna livre como um filho dentro de casa, deixa de ser escravo. Vocês, no máximo, praticam as obediências da obrigação e não o privilégio da alegria de conhecer o Pai e de ser herdeiro desse Pai. Bem sei, ele diz, que vocês são descendência de Abraão, vocês têm esse DNA hebreu. No entanto, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Olha outra vez, a minha palavra não está em vós. A minha palavra não está em vós. A questão é, o escravo obedece a mandamentos. O filho tem a palavra plantada nele. O escravo se esforça para ser de Cristo Jesus. O filho não. Para o filho é natural, é normal, é alegria, é gozo, é regozijo, faz parte. O DNA do filho é o da obediência à palavra. Se você quebra e compreende o DNA do filho, se você chega no genoma, você vê que lá o encadeamento genético tem a ver com essa coerência de obediência à palavra. A própria mente, cérebro, pensamento estão alterados, até o cérebro já fez sinapses de obediência feliz. O espírito carrega a consciência da prática do evangelho e do bem que ele produz. Não é possível que vocês não estejam entendendo Jesus. Para mim é tão óbvio e cada dia se torna mais ridiculamente óbvio. Vocês são da descendência da religião de Abraão, mas não fazem parte dessa filiação. Em relação ao reino de Deus, vocês são escravos. Em relação a Abraão, vocês são filhos, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque só teria algum valor ser descendente de Abraão se a minha palavra estivesse em vós, mas a minha palavra, infelizmente, contudo e todavia, não permanece em vós. Eu falo das coisas que vi, ou outra vez a palavra, eu falo, eu ensino. As coisas que eu vi junto ao meu Pai, o Evangelho, é Jesus dizendo para os homens o que o Pai disse a ele, que era a vida que agrada ao Pai. Humanos devem viver assim. Tu és o humano dos humanos, o filho do homem, e tu vais te manifestar no mundo para que, como o único humano, absolutamente humano, plenamente humano, completamente humano, integralmente humano, tu vivas e tu ensines pela tua encarnação, pelo teu trato, pela palavra que te dou, pela mente que te dou. Tu digas as minhas palavras e vivas e encarnes
Porque o meu desejo para o homem é que ele se transforme num modo diferente de ser humano. Não é que ele decore algumas palavras, mas que eles aprendam contigo como é andar. Porque tu és a própria obediência da fé. Então, que eles aprendam contigo o que é obediência em fé, o que é se tornar um humano. Para se tornar um humano, você tem que andar na direção de ir se cristificando, esquecendo as coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquelas que diante de nós estão. E a oportunidade dessa consciência é o dia chamado hoje. Então, eu falo essas coisas que eu vi junto do meu pai. Porém, vós fazeis as coisas que vistes juntos ao vosso pai. Jesus dá aquela enfiadinha, dá aquela lancetada na costela. Aí eles dizem, nosso pai Abraão. Jesus disse, se sois filhos de Abraão, então pratiquem as obras de Abraão. Porque Abraão está escandalizado de vocês. Vocês dizem que são filhos dele e praticam tudo que ele não praticou. Vós fazeis as obras do vosso pai, Jesus disse. Aí eles disseram, nós não somos bastardos. Está pensando que nós somos filhos de um outro que comeu a nossa mãe? Nós somos filhos de Abraão. Ninguém pegou Sara escondido atrás da tenda, só Abraão. Ele é o nosso pai. E como nós somos filhos de Abraão, nós temos um pai. Por consequência, ser filho de Abraão é também ser filho de Deus, eles dizem. Aí Jesus quase que dá um sorriso. Replicou-lhe Jesus. Para mim tem um sorriso na cara de Jesus, na face divina de Jesus. Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente vocês me amariam. Me amariam não é amariam esse objeto, ou amariam um nome, G-E-U-S-U-S, não. Não é isso, não. Não é amar, fazer parte da igreja, amaris, a igreja, uma congregação que tem o meu nome na porta e que não me conhece muitas vezes. Não é disso que ele está falando, são vocês que falam assim. Jesus não. Jesus diz não. Se Deus fosse de fato vosso pai, vocês me amariam o evangelho, amariam minha palavra, amariam o meu ensino. Mas vocês não me amam, odeiam o meu ensino. Tudo que eu digo perturba vocês, porque eu vim de Deus e aqui estou, na cara de vocês. Eu vim de Deus e aqui estou. Pois eu não vim de moto próprio. Vocês acham que eu ia querer passar férias com vocês? Eu preferiria estar com qualquer outra natureza de criatura em outras dimensões do universo do que aqui com vocês. Eu não vim de moto próprio, de vontade própria. Olha Jesus dizendo, eu não vim de vontade própria. Eu estou aqui por obediência. Do contrário, eu não escolheria vir para cá de jeito nenhum. Sob hipótese alguma, essa seria a minha opção. Eu não vim de moto próprio. Essa é uma coisa que tem que ficar ecoando na nossa mente. Eu não vim de moto próprio. Ao contrário, eu estou aqui por obediência ao meu Pai que me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Outra vez ele volta para a palavra. Tem algum problema epistemológico? Tem algum problema cognitivo? Qual é o problema de vocês? Porque eu prego na Galileia e o pessoal que não tem cultura religiosa nenhuma entende.
agora aqui em Jerusalém, onde está a aristocracia do saber, e eu estou cercado de mestres, escribas, estudiosos, acadêmicos de Deus, e vocês não compreendem por que razão. Tem que haver uma razão, tem que haver uma doença, tem que haver uma causa, tem que haver um bloqueio, tem que haver um paredão epistemológico, tem que haver um véu cognitivo, para vocês não entenderem o que é óbvio, como aqui comigo também. Por que vocês não entendem o que eu digo em nome de Jesus? Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes. Vocês são incapazes. E não é uma debilidade mental. Não, eles eram cerebralmente funcionais, neuralmente saudáveis. O problema deles era um bloqueio estrutural, um preconceito estrutural. Preconceito contra quem quer que viesse da Galileia, preconceito contra quem quer que, em vindo a Jerusalém, não cultuasse o culto, não cultuasse o templo, não cultuasse os sacrifícios, não batesse continência para os eruditos de Deus, os doutores em divindade, os senhores do saber espiritual. Segundo eles odiavam quem chegasse e não fizesse essas coisas. Isso fazia parte do bloqueio essencial, estrutural, mas não era só isso. Porque mesmo que Jesus tratasse tudo como eles gostariam que fosse tratado, bastava Jesus abrir a boca e praticar o evangelho conforme o evangelho tinha que ser praticado, e ensinasse o que ensinasse, e chamasse para o perdão, e chamasse para a conversão, e chamasse para a abolição do espírito de vingança, e chamasse para a destituição dos juízos e dos julgamentos que colocavam pessoas no inferno o tempo todo, e os chamasse para tratarem os diferentes como iguais, conforme o Evangelho ensina, e os chamasse para construírem a existência deles não sobre a base e o fundamento de Moisés, mas sobre a base e o fundamento de Jesus, que é a pedra que os construtores rejeitaram e veio se tornar a principal pedra angular. Bastava que Jesus os chamasse para perdoarem prostitutas, para terem misericórdia e não apedrejarem adúlteras. Bastava que Jesus apresentasse publicanos a eles como irmãos arrependidos. Bastava que Jesus introduzisse zelotes, que eram de esquerda radical, a presença deles dizendo: olha, esse aqui se converteu, é meu discípulo agora. Bastava que eles trouxessem Mateus, Jesus trouxesse Mateus e dissesse: esse publicano maioral da Galileia largou tudo, se converteu e agora é meu discípulo. Bastava que Jesus trouxesse o séquito dele e dissesse: olha como Deus é bom, e olha como a humanidade tem esperança, olha como esses que nunca souberam da lei, agora estão totalmente convertidos à busca da obediência do amor. Tem muito que aprender, aprenderão ainda muita coisa, mas eles puseram o pé no caminho e vão andando todo dia e vão se deixando corrigir à medida em que vão caminhando. Bastava que lhes dissesse isso, bastava que amaldiçoasse a figueira sem frutos e eles entendessem a insinuação de Jesus, que aquilo dizia respeito a Israel, que só tinha folha, mas não dava fruto. Bastava que o evangelho fosse pregado, bastava isso, que o sermão escatológico fosse dito, bastava que eles ouvissem Jesus olhar para o templo e dizer, mesmo que ele tivesse incluído infelizmente, o que ele nem fez, só disse:
Em verdade eu vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, que a mesma coisa aconteceria. Por qual razão não compreendeis a minha linguagem? É porque para compreender, para admitir que está entendendo, o cara também tem que admitir uma revolução total na vida, em todas as matrizes de pensamento. A matrix essencial do espírito, que no caso deles era uma matrix de Moisés, no caso dos senhores e senhoras, é uma matrix da religião judaico-cristã e do cristianismo e da denominação particular que vocês frequentam, mas é por essa matrix que vocês enxergam Jesus, e ele está perguntando por qual razão epistemológica, por qual razão cognitiva, qual é a matrix que me precede e que bloqueia a capacidade interpretativa do evangelho simples na vida de vocês. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem quando os simples da Galileia compreendem tudo, se convertem, se arrependem? O centurião romano entende, a mulher cirofenícia entende, o gadareno doido lá do outro lado do mar da Galileia entende, os endemoninhados, todo mundo, os lunáticos abrem os olhos e entendem, mas vocês não! Por que razão é que sois incapazes de ouvir, enquanto estão ouvindo, estão bloqueando, é como aqui, está buscando distração, na hora que vai assim, olha, é um cruzado de direito que pega na tua mandíbula esquerda, pá! Aí você... Não, eu não vou ouvir, eu não quero ouvir. Sois incapazes de ficar até o fim. Sois incapazes. Tem gente aqui já arranjando desculpa para sair. Tem um outro dizendo que não, já entendi o que ele tinha que dizer. Vai pensando que é assim, garoto. Sois incapazes de ouvir as minhas palavras. Vocês só são capazes de ouvir o ensino dos líderes da religião, da denominação, da congregação, mas a minha palavra, pura e simples, ensinada assim como você não vê em lugar nenhum, praticamente em lugar nenhum. Até os melhores que fazem isso preferem escolher um texto, um versículo, um tema, mas ensinar o evangelho assim torna uma quantidade enorme de pessoas incapazes de ouvir. E não é porque é chato, eu sei que não é chato, eu sei que é fascinante. Eu conheço ateus que não conseguem se desligar. Quem foge são os religiosos, porque não querem ouvir aquilo que sobre eles pode implicar. Aí Jesus diz algo que ninguém quer ouvir. E é horrível de dizer. Até o dia de hoje, até ler para você, que está na mesma situação desses caras, o diagnóstico de Jesus não psicologiza, não filosofa, não cria um bloqueio de natureza, de cultura, preconceito estrutural desenvolvido por séculos, como sendo algo que pudesse diminuir as implicações daquele agravo que para Jesus era indesculpável. Indesculpável! Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Esse é o diagnóstico de Jesus, é horroroso, né? Vós sois do diabo, vocês têm o DNA de Abraão, mas carregam o espírito
espírito do diabo, o espírito da divisão, o espírito do ódio, o espírito do antagonismo, o espírito da oposição, o espírito do coração bloqueado para o amor. Porque o que eu estou dizendo aqui só acolhe quem é capaz de amar. Se vós fosseis de Deus, vós me amaríeis, porque eu fui enviado por Ele, mas eles não são capazes de amar. E a relação com Jesus só acontece quando a gente é capaz de amar a Jesus. Como eu vi há uns meses atrás um ateu me dizer: Caio, eu não creio em Deus, mas eu amo Jesus. Eu falei: então fica aí que tá bom. Porque Deus está sendo amado em Jesus. Ele falou: não, Jesus é tudo de bom. Jesus é tudo de bom. É maravilhoso. Eu não sei se eu creio em Deus, provavelmente até aqui eu não fui capaz de crer em Deus, mas eu amo Jesus. Tudo que Ele diz eu tento praticar com alegria. Eu falei: então fica nesse teu ateísmo e a gente está caminhando para a vida eterna, juntos. Hoje ele já não diz mais nem que é ateu, ele só diz que Jesus é maravilhoso e ninguém nem puxou o assunto. Mas aqui, esses caras não falam de outra coisa, mas são do diabo. Quanto mais religião sem amor, mais diabo. Guarde isso. Quanto mais religião sem amor, mais diabo. Quanto mais religião sem amor ao próximo, mais diabo. Como Deus só aceita amor no próximo, quanto mais religião sem amor no próximo, mais diabo. Você não entendeu ainda? Então vá dormir com essa angústia. Que você não entendeu porque você não gosta da verdade. Os filhos do diabo gostam da mentira e gostam daquelas moralidades da morte. Gostam de tudo aquilo que diz Deus vai matar, Deus vai pesar a mão, Deus vai trazer um câncer. Essa desobediência sua vai ser castigada por Deus. Eles gostam de apedrejar, eles gostam da palavra que mata. Da palavra que mata. Por isso sois filhos do diabo, porque ele é homicida. Ele gosta da palavra que mata e ele é mentiroso. Ele gosta da mentira, ele ensina mentira e os filhos dele bebem mentira. O evangelho é um problema, é um bloqueio só, mas a mentira do diabo, falada em nome de Deus, os caras bebem a largos sorvos. Bebem. Tem um pouquinho mais de mentira de Satanás? Me manda. Você viu essa nova doutrina? Esse novo mover? Esse novo apóstolo que se levantou? Esse novo ensino contraria algumas coisas que Jesus diz. No entanto, ele diz que você é poderoso, maravilhoso, que você vai conseguir tudo. Bebe. Tem mais? Tem mais. Tem mais. Você quer essa aqui? E vão bebendo. Porque o que eles querem é satisfazer aos desejos do diabo. E eles amam mentira. E a mentira que vem carregada da mensagem do ódio, essa eles bebem mais ainda. Aí Jesus diz: mas porque vos digo a verdade,
não me credes. Outra vez vos digo, não me credes, vos digo, não me credes. Jesus está dizendo, olha, vocês um dia vão ser julgados e vocês não vão poder dizer que eu não falei a verdade para vocês, especificamente para vocês. Ele está falando com aquele pessoal e com qualquer outro pessoal que se assemelhe àquele, como temos muitos aqui. Vocês não vão poder dizer que ai, 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 oi, 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 tô sendo ouvido. Vocês não vão poder dizer que eu não falei. Aí vocês vão dizer, mas quando é que tu falaste? Aí Jesus vai dizer, o meu filho Caio, que amou a minha palavra e que a pregou todos os dias, vocês o ouviram com a clareza com a qual eu ensino. Ele fez questão de não pregar o que pensava, mas só repetir o que eu ensino, aplicando isso à geração de vocês. Vocês não podem dizer que não ouviram essa palavra. É ou não é verdade? Corações ao alto, aleluia! Essa palavra de Jesus está sendo repetida por mim, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito de Cristo, com a lucidez de Cristo, com a luz do Evangelho, de modo que ninguém vai poder dizer que se equivocou. E a ênfase dele é essa, eu vos tenho dito, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse. Eu disse a vocês, e vocês não me creram. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? É porque o negócio deles não tinha nada a ver com a verdade. Eu ia ir até o verso 59, mas já passou de 1 hora, eu vou parar aqui. Não posso nem dizer que eu vou prosseguir amanhã, nem segunda, mas terça-feira eu continuo. Eu vos tenho dito a verdade, mas não me credes. Por que não entendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir o Evangelho. Isso é muito duro. Quando Jesus diz que diagnostica certas pessoas com incapacidade de ouvir o Evangelho. Vocês já imaginaram, no meio desses que se dizem cristãos, quantos milhões não sofrem da capacidade de ouvir o Evangelho? Mesmo que eu raspasse a barba, cortasse o cabelo reco, botasse paletó e gravata e dissesse essa mesma palavra, vós ainda seríeis incapazes de ouvir o Evangelho de Jesus. O diagnóstico é que é terrível. É porque vocês podem até trazer o DNA cristão, o DNA católico, o DNA de qualquer outro grupo da cristandade, o DNA da reforma protestante, o DNA de Lutero, o DNA do protestantismo, o DNA de Calvino. Vocês podem até trazer o DNA dos avivalistas. Vocês podem trazer o DNA dos metodistas, de John Wesley. Vocês podem trazer o DNA batista, de natureza, seja ela qual seja, do nascedouro batista. Salomão Ginsburg. Podem trazer o DNA dele, o DNA de Ellen White, dos Adventistas. Rutherford, lá nos Testemunhas de Jeová. Podem trazer o DNA de Kenneth Reagan,
aqui no neopentecostalismo praticamente todo. Podem trazer o DNA pentecostal lá da Rua Azusa, ou dos missionários suecos em Belém do Pará. Vocês podem trazer o DNA de Ashbel Green Simonton, dos presbiterianos. Vocês podem trazer qualquer DNA que vocês queiram trazer, o DNA do Manel de Melo na Brasil para Cristo, o DNA quadrangular, o DNA da Congregação Cristã do Brasil. Jesus diz, não interessa. Vocês podem trazer até o DNA de Abraão, os messiânicos que acham que são superiores, porque creram em Jesus, mas mantêm as tradições dos judeus. Vocês podem trazer o DNA de quem vocês queiram. Mas por que vocês são incapazes de compreender o Evangelho? Por que vocês são só filhos da doutrina desses Abraões denominacionais e religiosos de vocês? Isso não salva ninguém. Jesus disse, eu bem sei qual é o DNA de vocês, mas na realidade eu sei que espiritualmente vocês se tornaram filhos do diabo. Por quê? Porque vocês se tornaram incapazes de ouvir a boa nova ofende vocês. A graça de Deus espanca vocês. O amor de Deus é um constrangimento. E a misericórdia inclusiva de Deus, que chama todos para debaixo das asas da mesma galinha que quis acolher um dia Jerusalém, Jerusalém não aceitou. Lembra que Jesus disse que quantas vezes quis eu reunir-vos como a galinha colhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes, se referindo a Jerusalém, chorando sobre ela? Essas asas se estenderam para o mundo inteiro. Os pintinhos agora são pintos pretos, pintos amarelos, pintinhos brancos, pintinhos pardos, pintinhos manchados, de todos os lugares da terra onde as asas do Altíssimo se estenderam, como os profetas diziam, seriam asas que cobririam o mundo inteiro, que essa luz alegraria os gentios, me alegraria, que estou aqui, não como um filho de Abraão segundo a carne, mas como um filho de Abraão segundo o Espírito, amando o Evangelho, não me escandalizando com ele, cada dia compreendendo-o mais e implorando a Deus que você não seja daqueles que, pela dureza de coração, Jesus diz que se tornou incapaz de compreender a linguagem dele, a palavra dele, a palavra que liberta. Corações ao alto. Em nome de Jesus, corações ao alto. Esse é o Evangelho. Corações ao alto. Em nome de Jesus, corações ao alto. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, tu estás aqui, tu me habitas. Eu sei de ti em mim. Sei de ti a partir de narrativas que estão neste livro, que eu tenho amado todos esses anos da minha vida e que tem me ensinado. E a partir de ti, eu aprendi a ler o livro e a ver o que nesse livro é Evangelho. Obrigado pela luz. Obrigado por descobrir que Abraão apenas se alegrou com os teus dias, porque ele estava aqui como eu, andando pela fé, a mesma fé que sem a qual é impossível agradar a Deus. Mas ele é apenas o primeiro que manifestou essa fé que justifica o injusto.
que não se arrogou a chegar diante de ti com justiça própria, mas sim com fé,